Olá, bem-vindos para mais uma história sobre Jesus aqui no nosso canal. Hoje eu vou contar uma história que está no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier e Neio Lúcio. É o capítulo 7 que tem como título O Maior Servidor. Jesus, que estava hospedado na casa de Simão Pedro e realizava várias reuniões de Evangelho no Lar com seus familiares e amigos ou cultos do Evangelho no Lar, estava mais uma vez ali reunido para falar um pouco, quando, presente à reunião, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e disse que contaria uma história. Certa vez havia um povo muito necessitado de conhecimento. Era um povo que não tinha diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas que atormentavam esse povo. Foi aí que um dia surgiu um guerreiro nessa vila e trouxe conhecimentos sobre como guerrear, como se defender, trouxe como lidar com armas, e esse povo saiu a treinar, saiu a tentar desafiar grandes perigos, sempre pensando numa provável guerra que nunca veio. E esse guerreiro seguiu viagem. Foi então que surgiu um político. E esse político trouxe códigos que dividiram essa população em opiniões. E essas pessoas que antes ficavam juntas passaram a não se tolerar, a odiar pai contra filho, amigos que tinham opiniões diferentes e um não respeitava o outro. E o político seguiu sua viagem. Foi então que apareceu um filósofo dotado de muito conhecimento e passou vários conhecimentos de uma escola que lhe trazia de crenças. O que aconteceu que as pessoas passaram a refletir muito sobre suas vidas, a se questionarem muito e acabaram, por falta de preparo, de maturidade, a questionarem sobre muitas coisas e até sem saber sobre elas mesmas, quem elas eram e para que elas estavam aqui encarnadas na Terra. Por certo, os conhecimentos que ele passou eram bons, mas as pessoas não estavam preparadas para isso. Foi aí que surgiu um sacerdote, e esse sacerdote trouxe muitas regras relacionadas ao Pai, sobre como você ajoelhar para adorar o Pai, a lavar as mãos, a como se dirigir ao Pai. Mas as pessoas não conseguiram utilizar esses conhecimentos para aquelas dúvidas que elas tinham anteriormente. E esse sacerdote seguiu seu caminho. Foi então que num belo dia surgiu um homem simples. E esse homem trouxe com ele um sorriso no rosto, braços para trabalhar e muitos exemplos bons. Ele levou essas pessoas a praticarem atividades no campo, a plantarem árvores, a aprenderem ofícios importantes que iam ajudá-los no dia a dia. E enquanto eles estavam reunidos, ele aproveitava para passar a sua experiência, dividir exemplos de fraternidade. E com o tempo, essas pessoas passaram a entender a razão deles estarem aqui na Terra encarnados, o que eles podiam fazer de bom, o que era bem, e assim eles puderam entender a razão deles aqui. Pensando por essa história, quando Jesus terminou de contar isso, ele voltou, olhou para a multidão, para casa lá dentro da casa de Simão Pedro, onde estava Filipe e os demais apóstolos, ficou em pausa para que as pessoas pensassem um pouquinho a respeito e disse:
Sem sombra de dúvida, todas as pessoas que passaram naquela vila, naquela comunidade, eram importantes. Cada uma tinha o que dar, né? O que ajudar a passar o que de melhor sabia para aquela comunidade. O guerreiro, que trouxe como se defender, o próprio político, que através dos códigos ajuda as pessoas a saberem a respeitar regras no dia a dia do convívio social. O filósofo que veio também e trouxe reflexões. Sempre é muito importante a gente fazer reflexões, ter o autoconhecimento para cada dia mais nos entendermos e nos modificarmos de dentro para fora. O sacerdote, sem sombra de dúvida também, trouxe regras de como a gente podia se comunicar com o Pai, a como ter fé, a como fazer prece. Isso tudo é muito importante. Mas acima deles tinha o homem simples que não veio com grandes discursos, com grandes regras. Não, ele trouxe o exemplo, ele trouxe o sorriso no rosto e ele, junto com toda aquela comunidade, fez a mudança acontecer. Por isso que ele se sobressai dos demais, porque ele não veio querer fazer grandes mudanças, mas através do seu exemplo, da sua bondade, ele transformou aquela comunidade. Por isso, ele perante Jesus seria o maior servidor. E é essa a nossa lição, que a gente possa pensar em como a gente pode ser um bom servidor, porque todas as pessoas são importantes, cada uma sabe uma coisa melhor que a outra e pode ajudar o outro que tem aquela dificuldade. Mas isso não significa também que aquela pessoa é a única necessária nas nossas vidas. Então, por isso, a humildade é muito importante, deixar o orgulho de lado, deixar o egoísmo de não compartilhar aquilo que a gente sabe com quem não sabe. Essas são virtudes que a gente precisa praticar na encarnação, que a gente possa entender que para ser um bom servidor, temos que dividir o nosso melhor, multiplicar o conhecimento e sempre que possível ajudar o nosso próximo. Espero que vocês tenham gostado da lição. Até uma próxima! Olá, muito obrigada por acompanhar o nosso canal e as nossas histórias. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok?